Nos últimos 4 anos, eu trabalhava como editor de vídeo em uma empresa de vestuário feminino. Como você pode imaginar, a maioria dos trabalhadores são do sexo feminino, e eu sou de fato o único cara no meu departamento. Isso leva a um monte de piadas e brincadeiras inocentes de ambos os amigos e colegas de trabalho, mas a verdade é que eu não me importo com isso. No entanto, uma desvantagem: a situação do banheiro. Há alguns meses, devido à falta de espaço, meu patrão mudou todo o meu departamento de sua sede principal para um edifício mais pequeno do outro lado da rua. Era uma situação perfeita. Precisávamos desesperadamente do espaço extra e o edifício estava disponível. Infelizmente, ele não estava em boas condições. Ninguém tinha adentrado o prédio por algum bom tempo, e era óbvio. Telhas do teto estavam rachadas ou em colapso. Os tapetes tinham descascado, revelando concreto nu por baixo, e os banheiros estavam em forma horrível. Honestamente, o espaço parecia uma casa que foi invadida, do que algum espaço de trabalho confortável. Mas o meu patrão investiu muito na remodelação, e no final, ele estava irreconhecível. Foi uma incrível transformação. Cada um de nós tinha espaços individuais de trabalho, completos com vasos de plantas, cadeiras ergonômicas e espaços abertos para decorar como queríamos. Foi-nos dada uma cozinha completa com uma máquina de café e um purificador de água top de linha. As meninas receberam uma casa extravagante, totalmente completa, com futons e espelho para maquiagem. A empresa implementou um corte de custos. Eles fizeram isso em um lugar onde ele iria afetar o mínimo de funcionários. E adivinha onde foi? O banheiro dos homens. No banheiro dos homens tinha um vaso sanitário, pia e espelho simples. Isso foi bom, já que eu seria o único a usá-lo, além do visitante ocasional no escritório. Mas o problema foi que a porta tinha um bloqueio solto. Às vezes, quando eu saísse do banheiro, a porta ponderada fecharia por conta própria e se envolvia aleatoriamente em seu mecanismo, me deixando de fora até que alguém da manutenção abrisse a porta. Para piorar as coisas, às vezes a manutenção do banheiro foi substituída pela manutenção de outras áreas, deixando-me sem banheiro por horas, ou mesmo dias. Felizmente, as minhas colegas de trabalho eram bem-humoradas, o suficiente para me deixar usar o banheiro feminino. Elas disseram que não se importavam. Achei engraçado. No punhado de vezes que isso aconteceu, eu fingi ter um leve ânimo, mas eu realmente odiava. Não foi por causa do meu ego masculino. Não foi devido à intimidade ou constrangimento. Foi porque ao usar o banheiro feminino eu me senti estranho. De um modo estranho e assustador que não consigo explicar. É como se, quando eu estava lá, eu não estava sozinho. Algo do tipo. Lembro-me vividamente da primeira vez que eu tive de decorrer a usá-lo. Foi um dos dias em que a trava do banheiro masculino tinha atolado naquela manhã. Estava sem o meu banheiro. 1 hora antes do meu turno terminar, eu senti como se minha bexiga estava prestes a estourar. Minha perna tremia, meus dentes estavam mordendo o interior das minhas bochechas e meus olhos estavam começando a lacrimejar. Percebi que naquele momento as minhas opções eram usar o banheiro feminino ou encontrar um arbusto lá fora. Claro, optei por usar o banheiro feminino, mas na verdade foi uma decisão difícil. Meus colegas de trabalho prometeram que iriam vigiar a porta para se certificar de que ninguém entrava lá, enquanto eu usava o banheiro. Elas verificaram para se certificar que estava vazio antes que eu vergonhosamente entrasse. Olá? Eu disse. Nenhuma resposta. Meu primeiro pensamento foi o quão bom ele era. Como eu já havia dito, futons e espelhos iluminados. Eu também fiquei surpreso que não havia mictórios. Somente privadas. Eu sei que isso soa completamente louco, mas quando você passa sua vida inteira vendo mictórios nas paredes de banheiros públicos, você estranha quando percebe que eles não estão lá. Entrei em uma cabine e tranquei-me, e me aliviei. Eu estive lá no céu. Como eu esvaziei minha bexiga.
Eu não ouvia nada, somente o som do xixi. O som continuou por um tempo, até que ouvi um barulho. Era o som de passos leves. Em seguida, meu coração parou. Era o som de uma abertura de uma tenda nas proximidades. Outra pessoa estava no banheiro comigo. Ou essa pessoa tinha entrado sem o conhecimento de mim mesmo e minhas colegas de trabalho, ou que tinha estado lá o tempo todo e não tinha respondido quando eu chamei. Após o choque imediato, meu sentimento era o de vergonha absoluta. Lá estava eu, em pé no banheiro feminino, urinando, e uma pobre menina tinha que ouvir isso. Uma garota com quem trabalho, que provavelmente estava tão envergonhada como eu. Porra, isso foi muito estranho. De alguma forma, sem sequer pensar, deixei escapar um fraco "me desculpe". Eu novamente ouvi o barulho vindo de uma cabine, seguida por uma luz. Eu terminei de fazer xixi e suspirei profundamente quando saí de lá. Eu vi meu rosto vermelho de vergonha no espelho. Rapidamente, lavei minhas mãos e saí do banheiro. Minhas colegas de trabalho juraram que ninguém havia entrado no banheiro enquanto eu estava lá. Elas garantiram que estava vazio quando eu entrei. Bem, eu não tenho certeza, mas talvez eu tenha ouvido coisas. Talvez água corrente através de canos na parede. Pouco tempo depois, eu já tinha esquecido de toda a experiência. Eu só tinha que recorrer ao uso do banheiro feminino 1 ou 2 vezes nos meses que se seguiram. E a cada vez foi uma experiência miserável. Cada vez que eu estava no limite, sempre paranoico, sempre senti como se estivesse invadindo o espaço de alguém. Certa vez, ao lavar as mãos na pia, eu olhei para o espelho e jurei que vi um movimento no canto do meu olho. Um movimento rápido perto de uma das portas. Como se alguém, ou algo, estivesse abaixando rapidamente fora da vista. Eu não consegui identificar onde o movimento tinha vindo, mas eu jurei que no momento que vi, eu ouvi aquele som inconfundível, seguido por uma pancada de luz. Ao todo, usar o banheiro feminino foi uma experiência no mínimo estranha, mas não foi tão terrível. Até hoje. Merda. Eu realmente só tenho um calafrio pela minha espinha em pensar nisso. Hoje foi o último dia. Eu nunca mais vou usar o banheiro feminino. Eu vou ter certeza que nenhuma das minhas colegas de trabalho vai usá-lo novamente. Dia agitado. Tanta coisa para fazer. Um almoço tardio, já que eu trabalhei mais do que o normal. Infelizmente, acabei estragando a porta do banheiro masculino de novo. Consegui me trancar de fora. Enviei um e-mail para a manutenção e continuei com o resto do meu dia, não pensando muito sobre isso. Logo percebi que não havia nenhuma maneira que eu tinha que fazer isso em casa a tempo, especialmente quando era um projeto de última hora que apareceu 1 hora antes que eu tinha de sair. Eu senti uma leve preocupação. Em primeiro lugar, se eu chegar em casa tarde, talvez eu não seja capaz de encontrar uma vaga de estacionamento no meu bairro. Em segundo lugar, eu estava lidando com um pouco de indigestão. Eu estava me sentindo muito desconfortável. Mas eu trabalhei o mais rápido que pude, esperando que eu poderia sair a tempo. É claro que os dias que você mais deseja chegar em casa cedo são os dias que você acaba trabalhando até mais tarde. Com certeza, por 6 horas, a última menina havia deixado o escritório. Eu não estava nem quase terminando meu projeto. Por volta de 7h30, meu estômago estava me matando. Ele começou a roncar alto. Não foi uma coisa tipo, estou com fome, mas sim um estou inchado e você está prestes a ter uma dor de barriga. Pode soar meio estranho. Poupando-lhe de muitos detalhes, vamos apenas dizer que eu precisava muito usar o banheiro. Olhei para quanto tempo levaria para concluir o meu projeto de vídeo.
45 minutos. Isso além da meia hora de carro para casa. Significava que havia nenhuma maneira que eu poderia esperar. Eu fui para o banheiro dos homens e tentei abri-la. Ah, certo. Ele ainda estava trancado. A manutenção estava ocupada demais para consertá-lo. Então, olhei para o banheiro feminino e senti uma pontada de nervosismo, por algum motivo estranho, mas sacudi e decidi ir em diante. Entrei no banheiro feminino e rapidamente corri para uma cabine, desafivelando minha cintura enquanto eu caminhava. Mais uma vez, vou tentar poupar-lhe de detalhes, mas dentro de 20 segundos, senti uma pontada de horror. Comecei a ouvir passos. Ouvi atentamente, perguntando se eu estava imaginando coisas de novo. Não, era inconfundível. Eu definitivamente estava ouvindo um som ambulante. Espere, não um som ambulante. Um som de rastreamento? Quem sabe? Meu coração pulou. Então eu percebi que o som estava vindo. Ele estava vindo de cima de mim. Diretamente acima de mim. Olhei para cima e o som desapareceu. Por um momento, não ouvi nada, mas a dor pesada do meu próprio coração batendo. Em seguida, foi naquele momento que eu percebi que não estava ouvindo uma abertura da trinca do banheiro. Era o som de um levantamento de telha do teto. Como a telha diretamente acima de mim se abriu, ainda que levemente. Eu sei que ouvi. Meus olhos se regalaram. Minha boca estava aberta enquanto eu olhava para algo que estava olhando para mim. Dentro do teto, parcialmente escondido na sombra, eu fui capaz de ver um olho, olhando diretamente para mim por um instante. Então, ele rapidamente foi embora, em um piscar de olhos. A última coisa que eu lembro de ter visto foi o baque de luz e uma telha do teto caindo do lugar. O que aconteceu depois é um borrão completo em minha mente. Eu não me lembro de estar de pé ou até mesmo puxar para cima as minhas calças. Eu não me lembro de pegar as chaves, nem sair do prédio. Eu só me lembro bater no meu peito. Um bater tão forte que minhas costelas doíam, enquanto eu dirigia para casa, repetindo os acontecimentos na minha cabeça. Me perguntava como diabos eu ia dizer ao meu chefe o que vi. Era algo como o rosto de um homem, mas não totalmente humano.